Eu sou frequentemente questionada sobre a lei da atração. E a lei da atração é realmente incompreendida pela maioria das pessoas. O The Secret foi um sucesso fenomenal, foi viral. 500 milhão de pessoas assistiram em todo o mundo. E foi sobre a lei da atração. Então, todo mundo achou que entendia a lei da atração porque assistiu O Segredo. Assistir O Segredo ou ler o livro não te educa sobre a lei da atração. O que ele faz é criar uma consciência de que existe essa lei. O que temos que entender é que essa é uma lei secundária. Há uma lei primária, chamada lei da vibração. A lei da vibração decreta que tudo nesse universo se move, nada fica em repouso. O corpo e um caixão estão se movendo. Se o corpo e um caixão não estivessem se movendo, como ele se transformaria em pó? Então, tudo está sempre em movimento. Está sempre vibrando. Pega um microscópio e olha para uma parede sólida, por exemplo. Não é sólida, apenas parece estar sólida. Existem partículas de energia e elas dançam em frente aos seus olhos. Existem partículas de energia e elas estão dançando diante dos seus olhos agora, se você pegar um microscópio. Essa é a lei da vibração. A lei da vibração decreta que tudo está em movimento, nada repousa. Vivemos em um oceano de movimento. Nosso corpo é uma estrutura molecular e está em velocidade muito alta de vibração. Nosso cérebro é uma estação de computação eletrônica. Quando ativamos as células cerebrais, alteramos a vibração em diferentes partes do nosso corpo. Eu não posso mover a minha mão para cima e para baixo, ou mover meu braço para cima e para baixo, sem dar primeiro um comando para o meu cérebro fazer isso. Pois bem, o cérebro ativa as células no corpo. Isso configura uma vibração no corpo. A vibração em que a mente e o corpo estão vão ditar exatamente o que você atrai. Porque quando você se coloca em uma vibração, o que você realmente está fazendo é se colocando numa frequência específica. E é isso que faz quando você define um objetivo. A maioria das pessoas estabelece um objetivo e depois espera que aconteça. Isso nunca vai acontecer. Você tem que assumir que isso já aconteceu. Você tem uma foto sua em sua mente. Mentalmente, isso já aconteceu. Isso já aconteceu porque eu tenho a ideia em minha mente consciente. Se eu não tivesse a ideia na minha mente consciente, eu não conseguiria falar com você sobre isso. O fato de eu poder falar com você sobre isso significa que eu já consegui isso. Então, eu tenho que me envolver emocionalmente. Eu já estou emocionalmente envolvida no objetivo que eu tenho. Eu tenho isso intelectualmente. Eu tenho isso emocionalmente. É apenas uma questão de tempo até se transformar na forma física. Como se transforma em forma física? Você atrai tudo o que é necessário. E para que ele se transforme em forma física, você precisa atrair toda a energia necessária para produzir o resultado final. Como você faz isso? Você faz isso intelectualmente. E você faz isso emocionalmente também. Permanecendo na vibração do bem que você deseja. Você já vê no tempo presente. Então, isso mantém você na frequência. E essa frequência dita o que você vai atrair. Você só pode atrair para você o que está em vibração harmoniosa com você. Se você está mantendo uma imagem de que você não pode obter algo, você não vai conseguir. Mas se você pode se ver com isso, você sabe que está vindo para você. Você sabe que é apenas uma questão de tempo. Você não tem certeza de quanto tempo, mas você sabe que é uma questão de tempo. Então, essa coisa vai se manifestar na sua vida, de uma forma ou de outra, vai se manifestar. Você tem o controle da vibração em que você está. A vibração configura uma frequência. Você se coloca na frequência do bem que você deseja.
Vamos supor que eu deseje muito dinheiro. R$ 100 é muito dinheiro, por exemplo. E R$ 1 milhão é muito dinheiro? 10 milhões é muito dinheiro? Então, um é muito em relação ao outro. Nenhum deles é muito por si só. Apenas é. Se quero atrair muito dinheiro, tenho que me ver com muito dinheiro. Eu tenho que aceitar mentalmente. Eu não deixo a minha conta bancária ditar isso. Eu escolho isso. Então, ao escolher ver a mim mesmo com o bem que eu desejo, eu me mantenho nessa frequência. O truque é se manter nessa frequência. A maioria das pessoas olham para o resultado e elas deixam os resultados ditarem a frequência em que estão. É por isso que elas continuam obtendo os mesmos resultados. Elas têm a imagem em sua mente, elas já atingiram os objetivos que querem. Elas já são bem-sucedidas. E alguém vem até elas e diz: bem, você não tem esses resultados. Na minha mente eu tenho. Na minha mente eu tenho. Mas eles não estão olhando a minha mente. Eles não estão olhando os meus resultados atuais. Então, começo a dar ouvidos a eles. E eu penso: meu Deus, eles estão certos. Eu olho para os meus resultados e penso: eu não consegui ainda. Você percebe por que continua obtendo resultados ruins? Você tem que se ver com o bem que você deseja. Você tem que manter essa imagem muito clara na sua mente. Você tem que saber que ela vai chegar. E isso atrairá tudo o que é necessário. Veja, nada é criado ou destruído. Nada. Tudo já está aqui. Se não em uma frequência, certamente em outra. Se não em um estado, certamente em outro. Nós temos que nos conectar com a frequência que nós desejamos. E assim, vamos atraí-la para a nossa vida. Tão certo como vai ficar escuro hoje à noite. E nós podemos fazer isso. Agora, você vai entender apenas com base no que eu disse? Não. Você provavelmente não vai entender. Mas pelo menos eu criei uma consciência. Agora, espera um minuto. Meu corpo é uma massa de energia. Minha mente, meu cérebro. Minha mente ativa as células cerebrais. Meu cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Se eu mudar meu pensamento, meu corpo muda. Há provavelmente algo aqui que eu tenho que estudar. Espero que o que eu tenha dito, o que eu compartilhei com você, tenha despertado o seu interesse. Nós ajudamos você a entender você, para que você possa atrair o bem que você deseja. Mas você tem que entrar na vibração certa. Você tem que entender isso. Você tem que entender as leis naturais que governam todo esse universo. E se você não as entende, você está apostando no acaso ou na sorte. E as chances são relativamente grandes de que não vai dar muito certo. Você consegue entender isso? Eu não treino muitas pessoas individualmente. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, custa muito dinheiro. E elas têm que concordar que vão fazer exatamente o que eu digo a elas. E se elas não fizerem o que eu digo, então eu não as ajudo. Tá tudo acabado. Isso tem que ser feito do jeito que funciona. Vá para alguém que entenda algo melhor do que você entende. Um estudioso. Existem vários profissionais seríssimos. E faça exatamente o que eles te dizem. Eles provaram que sabem como obter resultados, que eles estão conseguindo. Entenda, esse é um universo ordenado, onde você e eu somos uma parte. Somos a mais alta forma da criação de Deus. Não há nada que seja igual a nós. Nós podemos realizar qualquer coisa, mas temos que elevar o nosso nível de consciência. Nós temos que entender essas leis e temos que viver em harmonia com elas. E quando
vamos começar a obter o bem que desejamos, é uma coisa linda de se ver e de se entender. Eu agradeço a Deus por entender isso. Salomão diz: em tudo que você obter, obtenha entendimento. Entenda a lei da vibração. Quando você entender isso, tudo mais vai se encaixar para você. Aqui é a Vivi Roque. Obrigada.